Olá, tudo bem? Sou Oliveira, como que vocês estão? Hoje eu vou falar um pouco sobre Trindade. A Trindade é real? Então vamos lá. 10 textos bíblicos que comprovam que a Trindade é falsa. Então vamos ao que interessa aí. Eu vou falando e você vai lendo o que está na tela, tá certo? Então o que é que estamos entrando agora aqui no algoz da conversa? A Trindade é um ato pagão que os católicos, a partir do século II, inventaram para que haja dentro da nossa relação com o Criador um paganismo. E olha o que está escrito, segundo no século IV, sobre a Trindade. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Quem falou isso foi um padre chamado Atanásio, Credo de Atanásio, século IV. Temos que entender que o paganismo vem da Igreja Romana, vem da idolatria grega. Os gregos, os romanos, os fenícios, os egípcios e todas aquelas nações que estavam ao redor de Israel são nações pagãs. E quando entendemos sobre o texto da Bíblia, quando entendemos que a Bíblia nos dá que não existe a Trindade, temos que buscar na história humana isso que eu estou mostrando agora. Então, só compreenda. Eu vou te mostrar 10 textos bíblicos que comprovam que a doutrina católica da Trindade é falsa. Isto é, se você crê que Deus é Jesus, Jesus é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus, e os três é uma pessoa, e uma pessoa são três pessoas, você está na falsa doutrina satânica que a Igreja Católica impõe desde o século II, que oficializou entre o século III e IV. Então é bastante notável que você primeiro entenda o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 8, porque talvez seja o versículo mais sábio do Novo Testamento para nos purificar da Trindade. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Para quem nós vivemos. O Pai, né? Pai, Filho, Espírito, é Pai, é um ser só. E claro, todas as vezes que eu tento explicar sobre que a Trindade não existe, a primeira coisa que eu faço é fazer as pessoas observarem que isso é uma escolha. É uma escolha de você entender e é uma escolha de você não ter a prática do paganismo na sua vida. Então isso é importante você saber. Isso é importante primeiro você entender que antes de você estudar sobre qualquer coisa, estude sobre aquilo que você quer deixar de fazer a prática e começar uma prática nova. Isto é, se você entende que paganismo e trindade e pecado é a mesma coisa, você vai automaticamente deixar de fazer a prática do pecado. Aí aqui entra o versículo. Todavia, para nós há um só Criador, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Aí vamos agora no segundo texto de João. Também é um outro texto que dá para entender claramente sobre que não existe a Trindade, que Trindade é paganismo. E está escrito assim: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso é Cristo, isso é o Salvador falando.
que o Pai é maior do que ele. Se ele fosse o Pai e o Pai fosse ele, e os dois fossem o Espírito Santo, ele não falaria que o Pai é maior do que ele. Ele não falaria. Ele não falaria. Ele falaria que eu sou o Pai. O Pai sou eu. Ele não falaria que o Pai é maior do que ele. Que reino dividido é esse que as pessoas se negam a entender que não existe a Trindade. O que existe é um só. Cristo nunca foi Deus. Cristo nunca vai ser Deus. O Espírito Santo nunca foi Deus. O Espírito Santo nunca vai ser Deus. E isso é algo que você tem que entender. Vamos aqui agora nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Lembrando que esses versículos é da tradução da Bíblia Testemunha de Jeová, Novo Mundo, tá? E tá escrito assim, ó. Mas quero que saibam que o cabeça de tudo, de todo homem, é o Cristo. A cabeça da mulher é o homem e a cabeça de Cristo é o próprio Criador. Isto é, como é que podemos alegar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três em um, ou um, três, se o próprio texto bíblico deixa bem claro que não é? Cristo não é Deus. Jesus Cristo de Nazaré não é Deus. O Espírito Santo não é Deus. O Pai Celestial é um só. De novo, mas quero que saibam que o cabeça de todo homem é Cristo. A cabeça da mulher é o homem. E a cabeça de Cristo é Deus. Aprendam isso, por favor. E não existe trindade, que o paganismo está em alta há pelo menos 2 milênios. E é isso que devemos entender, e é isso que compreendemos, que a melhor satisfação que podemos ter em adorar verdadeiramente o Pai é nos afastar da idolatria, do paganismo. Aí está assim no Evangelho de João 14, 28 e em 1 Coríntios 11, 3. Presta atenção no texto. Esses textos deixam bem claro, e são textos absolutos, que Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, que eu chamo de Salvador, não é Deus. Então vamos ao quarto texto agora, Apocalipse 3:12. É lindo esse texto. São coisas que devemos acreditar, não porque tem alguém falando, mas porque está escrito. Está escrito. Hoje, mais cedo, hoje é sexta-feira, dia 6, se eu não me engano, dia 5. Negócio assim. 5 de setembro de 2024. Hoje, mais cedo, eu estava na casa de uma menina que é da Assembleia de Deus, e eu estava falando para ela, pouco me importa o que alguém fala ou o que eu falo, porque o que vale é o que está escrito. Eu tenho que olhar para a Bíblia e entender o que está escrito. Se eu falo alguma coisa, ou se você fala alguma coisa, assim mesmo que eu falei para ela. Isso não tem importância alguma, porque o que eu tenho que falar tem que testificar na Bíblia. E não é segundo o que eu acho, é o segundo que está escrito. Então, quando eu leio aqui, ó, olha o que está escrito. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e o meu próprio novo nome. O meu próprio novo nome. Aí, eu não vou entrar em
em certas deliberações, porque uma coisa eu posso falar para vocês: Jerusalém não se escreve com J, Jesus é um nome fictício que nunca existiu, Jeová é outro nome fictício que nunca existiu. Por quê? Procura o som do J ou a letra J no grego, no aramaico, enfim, procura. Você não vai encontrar nem na língua judaica, nem na aramaica, nem na grega. Você vai encontrar som semelhante à letra J, que antigamente era escrito pela letra G, no latim. No latim. E aqui eu estou falando contigo, eu peço que você vá lendo os versículos, porque em cima dos versículos eu estou fazendo alguns outros comentários para ficar um pouco mais ricos, para não ficar só nesses versículos que eu já estou mostrando aí por escrito. Então vamos lá, o quinto texto bíblico que relata bem claro que Jesus não é Deus, Jesus não tem parte na Trindade. Vamos lá, começando pela própria letra J, que não existe, nem no grego, nem no aramaico, nem no hebraico, tá? Então vamos lá. E está escrito assim, 1 Coríntios 15, 27. Pois o Criador te sujeitou todas as coisas debaixo dos pés, mas quando ele diz que todas as coisas foram sujeitas, é claro que isso não inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então, se o Pai Celestial sujeita todos nós a alguma coisa porque estamos debaixo da ordenança dele, e Cristo, ele foi um escravo fiel, um servo fiel, que atentou a fazer tudo que era para ser feito, então a obra foi feita. A promessa foi cumprida. E isso são coisas que, sinceramente, dói. Como dói? Saber que tem a Bíblia em nossas mãos para não cairmos no laço de Satanás, e as pessoas confundem religião com a Bíblia. Então, deixa eu só também falar sobre esse QR Code aí. Esse é um QR Code que eu estou pedindo para as pessoas que, como se fosse um favor, de fazer algum tipo de doação. É uma doação que vai direto para o meu CPF, que não tem nada a ver com ministério, com igreja, com orfanato azul, nada. É uma doação que eu estou pedindo para que eu venha continuar com esse canal aberto e, através dessas doações, resolver alguns problemas pendentes por causa da minha saúde, que eu tenho que comprar algum tipo de remédio e outras coisas mais. Mas vamos voltar aqui ao que eu estou falando aqui sobre 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27. Vamos lá. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Isto é, para quem não entende o que é paganismo, nunca vai entender que Cristo ele se sujeitava ao Pai. Mas preste atenção em outra coisa que eu também quero falar nesse sexto texto bíblico aí. Preste atenção nisso. Só lembrando que esse QR Code que está aí do lado direito da tela é um QR Code particular meu, tá bom? Eu espero que vocês entendam e que vocês me ajudem nessa campanha aí que eu vou levar até o dia 30 de novembro de 2024, tá? Mas olha o que está sendo falado em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito, ó Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Lembrando que eu estou lendo aqui a minha Bíblia, que está com um enredo diferente dessa aí que está no computador, tá? Sendo que, o que eu quero mais uma vez te mostrar? Que o Pai é uma pessoa, Cristo é outra. O Pai tem autoridade sobre Cristo, mas Cristo não tem autoridade sobre o Pai. Quando você acredita fielmente que, dentro de um conceito, Cristo tem a mesma autoridade do que o Pai, que o Espírito Santo tem a mesma autoridade do que Cristo e o Pai, que o Espírito Santo é um ser vivente que pensa, fala e age segundo a vontade própria, você está dentro de um paganismo. Então agora olha o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 17. Eu estou lendo a minha Bíblia aqui porque mesmo de óculos eu não estou conseguindo enxergar direito o que está aí no computador, tá, gente? E está escrito assim, ó, 1,17. Para que o Deus do nosso Senhor, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O espírito de sabedoria e revelação. E aqui fala o seguinte: o Pai de Jesus, de novo, no versículo 17. Então isso está bastante simples, está bastante claro. Então eu peço isso a você. Eu peço que você entenda. Eu peço que você compreenda a necessidade de você parar de acreditar na Trindade, parar de acreditar nesse paganismo que todos os povos antigos tinham e faziam contra a vontade do Criador. E isso é algo que só você pode mudar na sua cabeça. Não adianta eu fazer o vídeo que for, o rapaz desse canal, porque esse vídeo é de um canal que eu peguei, que eu até esqueci de botar o nome do canal aí, agora não sei nem onde que tá. Mas enfim, preste atenção. Todas as vezes que eu falo, vamos guardar a lei, vamos praticar a lei, vamos ensinar a lei, é porque a Bíblia manda fazer isso. Manda fazer isso. Mateus capítulo 5, versículo 17, é dois versículos na Bíblia que fala sobre a lei. E quando eu falo, olha, Trindade é um ato pagão, você está adorando Satanás quando você fala que a Trindade é correta. Isso também é uma coerência, porque em nenhum lugar da Bíblia você vai escutar que é para adorar três deuses. Três deuses. Não é para adorar. Não é para adorar o Espírito Santo, não é para adorar Jesus. A adoração é somente ao Pai. Ao Pai. Agora, olha o sétimo texto, em João 8,54. Olha o sétimo texto só para você entender. Olha aí. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 54. Presta atenção. Então, e fala assim, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 54. E olha o que fala, para você entender. Jesus respondeu: se eu me glorifico, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai. Isto é, o próprio Cristo fala que ele não é superior a nada, porque tem alguém maior do que ele que o qualifica. E o termo me glorifica não é porque o Criador está exaltando ele como se ele fosse alguma coisa, mas me glorifica significa aquele que me dá poder, aquele que me dá autoridade, aquele que põe em mim poder ou põe em mim autoridade. O ato de você ser glorificado não é porque eu estou te reconhecendo que você é maior do que eu, é porque eu estou te dando autoridade sobre alguém e não sobre mim. Quando você olha para um jogador de futebol, para um presidente da república, para um capitão da polícia, para um general do exército, você glorifica ele porque você sabe que ele tem autoridade, ou ele ganhou alguma coisa, ou ele tem poder sobre alguma coisa. Mas você mesmo não tem condições nenhuma de dar alguma coisa a ele, porque você é igual a ele. Você só reconhece aquele poder. E Cristo falou, é o Pai que me dá, porque eu não tenho condições
de tê-lo, eu não tenho condições de ser. Então Cristo, ele não tem poder algum, além daquele que o próprio Pai dá a ele. Mas vamos ver agora o que está sendo falado em Ezequiel. E fala assim, Ezequiel, para você entender. E já passou para João 8,5, né? Mas voltou aí para Ezequiel 38, 23. Deixa eu só ver aqui um negócio aqui. Calma aí. E fala-se assim, Ezequiel 38, 23. Ezequiel capítulo 38, versículo 23. E fala assim: assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Criador. Isto é, dependendo da tradução, você vai ver algum artigo definido ou indefinido um pouco mudado. Mas, como ele está falando aí, e a tela que eu estou vendo aqui é muito pequenininha, não está dando para ler, mas você está vendo aí o que está escrito. Eu tirei a voz dele, mas calma aí, eu vou botar a voz dele. Calma aí, só um minutinho. Então, que eu sou Jeová. Tá vendo? A Bíblia Almeida, na versão de 1819. Eles colocaram o nome direitinho, assim como ocorre nos originais, nos manuscritos da Bíblia hebraica, do texto maçorético. O que acontece é que os teólogos evangélicos, não todos, claro, mas a boa parte deles fizeram o desfavor de remover o nome de Deus, Jeová, das Bíblias, em português e de outros idiomas também, causando uma confusão entre o Senhor Jeová e o Senhor Jesus, e isso pavimentou o caminho para a doutrina católica da Trindade. Veja que agora o nono texto bíblico... E é isso aí, o que eu estou tentando falar com vocês, porque dentro daquilo que o vídeo está mostrando e aquilo que ele tentou explicar sobre a questão da testemunha de Jeová, que na convicção dele Jeová é o nome verdadeiro, eu não estou aqui para discutir e ficar falando se eles estão certos ou não, porque o que eu quero mostrar para vocês é a teoria da conspiração em torno da Trindade. Então Ezequiel 38, 23 deixa bem claro. E vamos ao nono texto, que é Salmo 83. Vamos ver o que está escrito em Salmos 83? Vamos lá. E fala assim no Salmo 83, versículo 18. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Criador, és o Altíssimo sobre toda a terra. Isso é, se ele é o maior sobre todos nós que vivemos nesse universo, nesse planeta, então não temos mais o que falar. Sendo que, tanto essa minha Bíblia aqui, que eu estou lendo aqui, que ela é da edição 2012, Casa Publicadora Paulista, Editora e Gráfica LTDA, edição 2012, e vem com harpa cristã, e ela é revista e corrigida. Ela vem também com o nome Jeová, tá? Ele está mostrando a edição ARC, atualizada e corrigida 1995. Eu estou com essa 2012 aqui, que também é atualizada e corrigida. Agora ele está falando sobre o novo mundo da Testemunha de Jeová, que está escrito lá em Salmo 83, 18. Que as pessoas saibam que tu, cujo nome é o Criador, somente tu és o Altíssimo sobre todo o planeta Terra. Então isso aí tudo são coisas que temos que parar para analisar, temos que parar para pensar e entender que não existe trindade, que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus, que não existem três pessoas sendo uma e que não existe uma pessoa sendo três. Isso é algo importantíssimo. Então, se o nome do Criador é o único que pode ser elevado acima dos céus, então Jesus não é para ser adorado. A religião evangélica, ela adotou essa doutrina de paganismo da religião católica. Por isso que Apocalipse, capítulo 17, versículo 1, 2 e 3, fala da prostituta e suas filhas.
A prostituta é a igreja católica. As filhas são a igreja evangélica. Só lembrando, eu, Oliveira, sou quem está falando isso. O rapaz desse vídeo aí, ele não fala sobre isso. Ele é um ex-testemunho de Jeová que fala sobre as questões da visão da torre de vigília da Testemunha de Jeová. E aí ele ainda continua explicando sobre a questão do nome. Aí ele direto fala de Jeová, porque a Testemunha de Jeová, eles concedem um problema gigantesco em querer 100% acreditar que esse nome de Jeová é verdadeiro. E também tem uma outra questão. Se a própria Bíblia fala que não é para ser pronunciado, como está lá nos mandamentos, não é para ficar sendo pronunciado dessa maneira, de uma forma errônea. Mas vamos lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vamos ver o que está escrito? Vamos lá. O vídeo não é demorado assim não, tá, gente? Eu botei o vídeo para andar bem devagar. Então vamos ver o que está aqui em Gálatas 4, versículo 4. E só lembrando, tá, gente? Se inscreva no canal, compartilha, dê um like, faça comentários, tá bom? Gálatas capítulo 4, versículo 4, fala assim, ó. Mas vindo a plenitude dos tempos, o Criador enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para que haja lei, cumpra a lei, nos ensine a lei e nos faça ensinar a lei. Isto é, Gálatas 4, capítulo 4, deixa bem claro que Cristo, ele não tem poder para si. O poder que ele tem é dado pelo Pai. E ele veio sobre o jugo da lei para que ele venha ser feito segundo a vontade do Pai na vida dele, para que ele venha nos ensinar aquilo que tem que ser ensinado, que é a prática da lei, a guarda da lei e o ensino da lei. E isso é lindo. Mas eu volto a falar para cada um de vocês. Esse QR Code que aparece aí na tela, gente, é do meu CPF. Qualquer doação que você vier fazer é para mim, tá? Eu não estou pedindo isso para a igreja, para orfanato, para asilo, para hospital, para nada. É para mim. Eu tive um gasto grande com remédio e eu estou pedindo essa ajuda para quem pode me ajudar aí para até dia 30 de novembro de 2024. Porque eu acredito que a partir de novembro eu não preciso mais tomar esses benditos remédios, fora outras coisas que aconteceram também que o dinheiro vai ajudar. Mas, voltando aqui, eu volto a falar para você. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, deixa bem claro. Escuta, ó Israel, o Criador, o vosso Deus, é um só. É um só. Não tem 2, não tem 3, não tem 10, não tem 15. Jesus não é Deus, o Espírito Santo não é Deus. Deus é Deus. Jesus está abaixo de Deus. O Espírito Santo não é um ser divino. Mas entendamos, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Antigo Testamento, ele está mesclando aí, o rapaz está mesclando sobre Antigo e Novo Testamento. E isso é uma coisa incrível, linda, porque só pessoas que realmente são rebeldes que não querem. Mas enfim, isso aí é o Pix, tá? Isso é o QR Code. Você precisando, se o QR Code não conseguir, faça pelo Pix, tá? Seja abençoado, você e sua família. Que o Espírito Santo esteja na tua vida, que as bênçãos sem medida do nosso Pai Celestial, junto com o Salvador, esteja na minha vida e na sua. E que todo e qualquer mal que esteja dentro da tua casa caia por terra agora, e principalmente que o meu pecado, o seu pecado, o pecado que cometemos contra o nosso próximo e contra o nosso Pai Celestial, que realmente nós venhamos se arrepender verdadeiramente para que esse tipo de pecado seja perdoado. Toda e qualquer transgressão que fizemos contra a lei, contra o próximo e contra o Pai Celestial, que seja perdoado em nome de Jesus. É isso aí, gente. Tem um outro vídeo aí agora. Veja esse vídeo aí. Só lembra, se inscreva no canal, compartilhe e dê um like. Preste esse vídeo aí. Lá no finalzinho vai ter mais. Trinitários influenciaram a aprovação da Trindade. Muitos que acreditam na Trindade ficam surpresos, talvez chocados, ao saber que a ideia de seres divinos existentes, como trindades ou tríades,
vem diante do cristianismo. No entanto, como veremos, a evidência é abundantemente documentada. Marie Sinclair, condessa de Caithness, em seu livro de 1876, Antigas Verdades sob uma Nova Luz, afirma: geralmente, embora erroneamente se supõe que a doutrina da Trindade é de origem cristã, quase todas as nações da antiguidade possuíam uma doutrina similar. O antigo teólogo católico, São Jerônimo, atesta de forma inequívoca: todas as nações antigas acreditavam na Trindade. Página 382. Observe como trechos dos documentos a seguir citam a crença em uma trindade divina em muitas regiões e religiões do mundo antigo. Na Suméria, o universo foi dividido em 3 regiões, cada uma dos quais tornou-se o domínio de um deus. Anu regiu o céu. A terra foi dada a Enlil. Ea se tornou o governante das águas. Juntos, eles constituem a tríade dos grandes deuses. A enciclopédia Larousse de Mitologia, editada em 1994, páginas 54 e 55. Na Babilônia, os antigos babilônios reconheceram a doutrina de uma trindade ou 3 pessoas em um deus, como aparece em um deus composto de 3 cabeças, que fazem parte de sua mitologia, e o uso do triângulo equilátero, também como um emblema da trindade comunidade. Thomas Dennis Rock, A Mulher Mística e a Cidade das Nações, editado em 1867, páginas 22 e 23. Na Índia, os Puranas, uma das Bíblias hindu de mais de 3.000 anos atrás, contém a seguinte passagem: Ó 3 senhores, sabes que eu reconheço um só Deus. Dizei-me, portanto, qual de vós sois a verdadeira divindade, para que eu possa recorrer somente a ele em minhas adorações. Os 3 deuses, Brahma, Vishnu e Shiva, ou Siva, tornando-se manifesto a ele, responderam: aprendei, ó devoto, que não há distinção real entre nós. O que lhe surge é somente a semelhança. O único ser aparece sob 3 formas pelos atos de criação, preservação e destruição, mas ele é um só. Por isso, o triângulo foi adotado por todas as nações antigas como um símbolo da divindade. O 3 foi considerado entre todas as nações pagãs como o principal dos números místicos, porque, como Aristóteles observou, ele contém dentro de si um começo, um meio e um fim. Por isso, achamos que ele designa alguns dos atributos de quase todos os deuses pagãos. Sinclair, páginas 382 e 383. Na Grécia, no século IV a.C., Aristóteles escreveu: todas as coisas são 3, e 3 vezes é tudo. E vamos usar esse número na adoração dos deuses, pois, como diz os pitagóricos, tudo e todas as coisas são limitadas por 3. O fim, o meio e o início. Tem este número em tudo e este compõe o número da Trindade. Arthur Weigel, Paganismo no Nosso Cristianismo, editado em 1928, páginas 197 e 198. No Egito, o hino a Amon ordena que nenhum deus surgiu antes dele, Amon, e que todos os deuses são 3, Amon, Ra e Ptah, e não existe um segundo a eles. O culto é o seu nome, como Amon, ele é Ra na face, e seu corpo é Ptah. Esta é uma declaração de trindade, os 3 principais deuses do Egito, agrupados em um deles, Amon. Claramente, o conceito de união orgânica dentro da pluralidade alcançou um impulso extraordinário com esta formulação. Teologicamente, de uma forma tosca e surpreendente, isso se aproxima da posterior forma cristã de monoteísmo trinitário plural. Sainson Najovitz, Egito, O Tronco da Árvore, volume 2, editado em 2004, páginas 83 e 84. Outras regiões. Muitas outras áreas tinham suas próprias trindades divinas. Na Grécia eram Zeus, Poseidon e Adonis. Os fenícios adoraram Ulomos, Olossuros e Helium. Em Roma adoravam Júpiter, Netuno e Plutão. Nas nações germânicas eram chamados de Wodan, Thor e Frico. E sobre os celtas, uma fonte diz: as divindades pagãs antigas dos irlandeses, pagãos, Criozan, Biocena e Siva, ou Shiva, são sem dúvida o Krishna, o Vishnu, ou o todo incluso, Brahma, e Siva, Shiva, dos hindus. Thomas Morris, A História do Hinduísmo, volume 2, editado em 1798, página 171. A origem do conceito é inteiramente pagã. O egiptólogo Arthur Weigel, enquanto ele próprio um trinitário, resumiu a influência das crenças antigas
sobre a adoção da doutrina da Trindade pela Igreja Católica no seguinte trecho de seu livro já citado. Não se deve esquecer que Jesus Cristo nunca mencionou tal fenômeno, a Trindade, e em nenhum lugar do Novo Testamento a palavra Trindade aparece. A ideia só foi adotada pela Igreja 300 anos após a morte de Nosso Senhor e a origem deste conceito é inteiramente pagã. Os antigos egípcios, cuja influência sobre o pensamento religioso primitivo era profunda, geralmente organizavam seus deuses ou deusas em trindades. Havia a trindade de Osíris, Ísis e Horus, a trindade do Amém. Os primeiros cristãos, no entanto, no início, não pensaram em aplicar essa ideia em sua própria fé. Eles prestavam suas devoções a Deus Pai e Jesus Cristo, o Filho de Deus, e reconheciam a existência misteriosa e indefinida do Espírito Santo, mas não havia nenhum pensamento destes três serem uma trindade real, co-iguais e unidos em um. A aplicação desse antigo conceito pagão da trindade na teologia cristã foi possível graças ao reconhecimento do Espírito Santo como a necessária terceira pessoa, co-igual com as outras pessoas. A ideia do Espírito sendo não foi plenamente reconhecida até a segunda metade do século IV. No ano 381, do Concílio de Constantinopla, acrescentou o credo niceno anterior uma descrição do Espírito Santo como Senhor e doador da vida, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Assim, o credo atanasiano, composto mais tarde, que reflete os conceitos gerais de Atanásio, o trinitário do IV século, cuja opinião se tornou doutrina oficial, e sua escola formulou o conceito de um Espírito Santo co-igual trinitário, onde ele era a terceira pessoa e assim foi criado o dogma. Hoje, um pensador cristão, a definição é obviamente pagã em sua origem e não foi adotada pela Igreja até quase 300 anos depois de Cristo, páginas 197 a 203. James Bonwick resumiu bem a história na página 396 de sua obra de 1878, A Crença Egípcia e o Pensamento Moderno. É um fato inquestionável que, mais ou menos em todo o mundo, as deidades são apresentadas em tríade. Esta regra aplica-se ao hemisfério oriental e ocidental, ao norte e sul. Além disso, observa-se que, de alguma forma mística, a tríade de três pessoas é uma delas. A primeira é como o segundo ou o terceiro, o segundo como o primeiro ou o terceiro como o primeiro ou o segundo. Na verdade, eles estão uns nos outros e um mesmo ser individual. A definição de Atanásio, que viveu no Egito, aplica-se às trindades de todas as religiões pagãs.